Estamos começando mais uma aula aqui de teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre Cristo e seu estado de humilhação. No nosso curso aqui de teologia sistemática, a gente vem considerando sempre sobre a maneira como nós devemos organizar o nosso pensamento a partir do texto bíblico, a partir da Escritura Sagrada, como a gente vai organizando a nossa compreensão teológica. E nós vimos algumas questões importantes. Nós vimos sobre a introdução a respeito da Bíblia, depois falamos sobre a teologia propriamente dita, que falando acerca de Deus, seus atributos. Depois falamos sobre a doutrina do homem, a antropologia, o homem no seu estado de pecado, a sua origem como imagem de Deus e a redenção, né? E agora nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, falando sobre a doutrina da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Nessa terceira parte nós vamos ter 3 aulas. A primeira é hoje Cristo e seu estado de humilhação. A gente vai ver a questão da encarnação, a maneira como um Deus que nós vimos nos atributos, né? Onipresente, onisciente, onipotente, mas principalmente no aspecto onisciência, né? Onisciência e onipresença, que Deus está em todos os lugares e Deus conhece todas as coisas. Ele pode ser reduzido a um corpo físico e a uma limitação de conhecimento, porque ele nasceu, né? Um nascimento natural. E como é que isso pode acontecer com um Deus dessa maneira? Então nós vamos ver dentro dessa área da teologia, chamado sobre Cristo e seu estado de humilhação, como é que Cristo já assume a forma de servo desde o seu nascimento. E depois, na semana que vem, vamos ver Cristo e seu estado de exaltação, o que acontece pós-ressurreição, a maneira como ele assume o pecado do ser humano e depois vai para a cruz e como é que depois da cruz ele é exaltado e agora, depois de ressurreto, agora como é que nós lidamos e vivemos o evangelho do Cristo exaltado. E a terceira aula dessa parte vai falar sobre os ofícios de Cristo, os ofícios que é de rei, profeta, sacerdote e como é que esses ofícios de realeza, de profecia e de sacerdócio, ela também ajuda a igreja a compreender a sua missão. Então nós vamos trabalhar essas questões bastante importantes para a nossa compreensão teológica. Pois bem, vamos lá. Então vamos começar o nosso estudo. E a aula de hoje sobre Cristo e seu estado de humilhação eu dividi em 4 partes. Que tá. Opa, aqui. Tá aqui, né? A Cristologia e a eternidade. A gente vai trabalhar esse aspecto inicial. Que a Cristologia, embora ele se materialize na temporalidade, ele tem fundamento na eternidade. O Cristo Jesus e Emanuel. Às vezes Jesus tem o nome de Jesus, às vezes tem o nome de Cristo, às vezes de Emanuel, às vezes de Príncipe da Paz, né? Como é que a gente pode saber qual o nome, né, do Senhor Jesus? Então nós vamos ver alguns textos bastante interessantes a respeito disso e o propósito, né, de Cristo e Jesus principalmente, né? Depois, a Cristologia e a encarnação e, por fim, a Cristologia e a cruz. Né? Então, esses 4 aspectos, melhor dizendo, que nós vamos considerar na nossa aula de hoje. Pois bem, vamos lá, a Cristologia e a eternidade. Como é que a gente começa a pensar biblicamente a respeito da Cristologia e a eternidade? A partir de um princípio. Qual é o princípio para a gente começar a pensar sobre Cristo e a eternidade? O princípio é de Gênesis 1:1, né? Que vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, à medida que a gente compreende que nesse princípio Deus estava criando o tempo e o espaço,
Então, a partir desse momento, desse princípio criador de Deus, a gente fala na teologia que é uma criação a partir do nada, né? Então, e aí essa criação, ela compreende a formação do tempo e do espaço. Então, no princípio, é o start inicial do tempo. Porque o que havia antes desse início de tempo? Havia a eternidade. E aqui é uma diferença importante, eu já devo ter explicado aqui no início do nosso curso, a diferença entre eternidade e temporalidade. Deus é eterno e somente Ele é eterno. O que é ser um ser eterno? É alguém que não tem início e não tem fim, porque eternidade é ausência de tempo, é quem está para além do tempo. É diferente, por exemplo, de imortalidade. Imortalidade é alguém nascido dentro do tempo e que não vai morrer jamais, é imortal. Agora, eterno é só Deus. Então é importante a gente compreender essa perspectiva, porque Deus é eterno. Só Ele está para lá do tempo e do espaço. Por isso que a Bíblia, quando vai dizer assim que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, é porque para Deus não é uma contagem de tempo como para nós, por exemplo. Que nós estamos presos dentro do aspecto temporal do passado, presente e futuro. Ou seja, a gente vive um eterno presente para nós, né? Porque esse momento presente, a gente não consegue ir para o passado e alterar o passado. Se você falou alguma coisa que não devia ou fez uma coisa que não devia, agora está no tempo passado e você não consegue voltar e mudar. E o futuro, né? Que a gente não consegue ir para o futuro e saber o que vai acontecer. O futuro pertence a Deus. Então nós estamos presos nesse eterno presente entre passado e futuro e a gente não tem condição de ir para além dessa temporalidade. Qual é o único ser que está para além dessa criação temporal? Deus. Então, Deus é o eterno e que no princípio criou os céus e a terra. E apesar de Deus ter criado no princípio os céus e a terra, e vai dizer, né, que Deus se manifesta no tempo e espaço, porque o texto de Gênesis 1 que eu citei, no princípio criou Deus, né, o termo lá criou, o verbo é bará, ou seja, criou do nada, é uma criação chamada ex nihilo, né, uma criação a partir do nada. Vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e a imagem ali é como se fosse uma ave chocando o universo, né? Havia ali o Espírito de Deus pairava sobre o universo. E vem a palavra criadora, que é Jesus, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz, no verso 3º. Então, você percebe ali a ação da Trindade quando cria a temporalidade, ele formando dentro do tempo e do espaço todas as coisas. Então, é importante a gente compreender que Deus ele é eterno e é criado o tempo e espaço, o que nós chamamos de temporalidade. E à medida que isso acontece, então Deus cria tudo perfeitamente, que é Gênesis 1 e 2, que é o jardim. No entanto, esse jardim de delícias, né, o jardim do Éden, a criação perfeita de Deus, era para o homem viver em perfeita harmonia, que é o shalom de Deus. No entanto, o homem resolve viver fora do padrão de Deus, a gente já viu isso, então vem a queda. E Apocalipse 21, 22 vai ser a consumação, né, de todas as coisas, quando tudo for consumado. E o que acontece? A partir de Gênesis 1 e 2, no capítulo 3º de Gênesis, vem a promessa. Promessa de quem? Do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, embora o homem tenha sido criado dentro do tempo e espaço e Deus seja eterno, Deus promete entrar dentro do tempo e do espaço, da temporalidade, para trazer redenção
a todas as coisas por causa do pecado temporal do ser humano. Então, a eternidade entra no tempo e espaço para redimir o tempo e espaço para que ele volte à eternidade na consumação. É por isso que nós vivemos uma época centrada em Cristo Jesus. Cristo é central na história, Cristo é central no universo, porque é em Cristo que todas as coisas encontram redenção. O homem vive em pecado e ele só é possível viver eternamente redimido se ele agora tiver redenção em Cristo Jesus. Não é possível de outra maneira. Por isso que toda a criação geme e suporta dores até hoje, esperando a revelação dos filhos de Deus. E toda a criação, portanto, ela vai ser redimida por Cristo por causa da promessa que Deus havia feito para o ser humano depois da queda, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E esse é o Cristo, o Messias, o Redentor de todas as coisas. É por isso que é importante a gente, nesses primeiros momentos, estudando aqui sobre a teologia sistemática a respeito da cristologia, saber que esse Cristo é aquele que é o eterno, é a manifestação da Trindade, na segunda pessoa da Trindade, dentro do tempo e espaço, tomando a forma de ser humano, porque o pecado entrou pelo ser humano, mas ao mesmo tempo sendo eterno, porque esse Redentor precisaria ser eterno, porque a condenação do pecado de Adão também era eterno. Então, o sacrifício redentor, ele precisaria ter esses dois aspectos. O primeiro aspecto é de eterno, de ser da eternidade, para que aplacasse, né, essa condenação que seria eterna. Para você pagar uma dívida, você precisa ter um valor compatível à dívida realizada. Então, como a condenação era eterna, o sacrifício, o pagamento deveria ser eterno também. E precisaria ser humano, porque veio pelo homem. Então, é por isso que a nossa redenção é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E não há outra forma de recebermos redenção. É somente por meio de Cristo Jesus. Porque é em Cristo que nós somos salvos, que nós somos redimidos, e tão somente por Ele. E ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É somente por meio dele. E isso é extremamente importante sabermos. Por isso que Wayne Grudem, no livro Teologia Sistemática, ele vai dizer o seguinte: podemos resumir da seguinte maneira o ensino bíblico da pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente em uma só pessoa, e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Então, aqui é um aspecto da teologia importante que fala sobre a pessoa hipostática de Cristo, né? Que significa que Deus é ao mesmo Cristo, né? É ao mesmo tempo Deus e é plenamente Deus, e ao mesmo tempo é plenamente homem. E em Cristo Jesus, essas duas pessoas, elas vivem concomitantemente, plenamente, e assim o será para sempre. Então, houve sempre na história da teologia uma discussão assim, legal, na pessoa de Cristo está ali Deus e está ali o homem, mas ele era mais Deus ou ele era mais homem? E por que essa discussão era importante? Porque se ele fosse plenamente mais voltado para Deus, supomos que ele fosse 80% Deus. Então, ele não sofreu tanto quanto a Bíblia diz que ele sofreu, né? Porque ele era Deus. Ele superava qualquer dor, sofrimento, qualquer angústia. Então, ali, aquele estado de humilhação de Jesus não era tanto assim, era mais uma figuração. Agora, se ele fosse plenamente humano e mais humano do que divino, vamos supor que ele fosse 80% humano,
Talvez Jesus ele tivesse mais humanidade e possibilidade de pecado. Então, será que Jesus, talvez ele não tenha errado ou falhado em algum momento, né? E aí teve essa discussão ao longo do tempo. E algumas teorias, chamada de teologia liberal, começou a pensar de uma outra perspectiva. Começaram a pensar assim: bom, será que Jesus de fato era Deus? Será que Jesus de fato era o Cristo? E eles propuseram uma teoria sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O que era isso? Era que, na realidade, Jesus era uma pessoa humana. Então, e tinha o Jesus histórico. Qual era o Jesus histórico? Esse Jesus que viveu há 2000 anos atrás, foi um grande homem, um grande servo de Deus, viveu e foi para a cruz. Mas havia o Jesus da fé. Quem que era o Jesus da fé? Esse Jesus que nós cremos. Esse Jesus que as pessoas começaram a falar do Jesus histórico e começaram a aumentar. Sabe aquela história de que quem conta um ponto aumenta quem conta um conto aumenta um ponto? É isso, né? E aí começaram a inventar uma história de um Jesus da fé, que era mais falando sobre os mitos, né? E aí eles fazem essa diferença, a teologia liberal. Por quê? Porque eles não acreditam que o Jesus foi de fato Deus encarnado. Então, essa teologia liberal, a gente não acredita nela, a gente entende que Jesus foi divino exatamente como diz aqui o N. Gruden. Ele foi plenamente Deus e plenamente homem. As duas coisas, ele foi 100% Deus e 100% homem. Não tem como fazer uma divisão 50-50, 80-20 ou 20-80. É 100% Deus e 100% homem. E é por isso que quando você olha, por exemplo, em documentários, em canais, por exemplo, Discovery Channel, History, eles sempre vão trabalhar a pessoa de Cristo a partir de uma perspectiva liberal. Por isso que eles sempre vão tentar o que eles chamam de desmistificar o Jesus da fé, trazendo o conhecimento sobre o Jesus histórico. Então, é importante a gente tomar esse cuidado e é por isso que é importante você estudar teologia sistemática, né? Porque à medida que a gente estuda, a gente vai sabendo discernir essas teologias que acontecem por aí e que estão na mídia, inclusive, e é importante a gente compreender que é um perigo, porque se há uma teologia fundante, uma teologia extremamente importante em toda a compreensão teológica, é a cristologia. Se a gente errar na cristologia, a gente erra em quase tudo. E esse tem sido o problema das heresias. É errar na cristologia. Normalmente, as heresias, eles erram sobre a pessoa de Cristo Jesus. Perceba, se você olhar as diferentes formas de heresias ao longo da história, o erro fundante, o erro fundamental está na cristologia. Por isso que Richard Sturz, nesse livro Teologia Sistemática, ele vai dizer assim: a teologia deve ser edificada em 4 pilares, a teologia. As escrituras, que é o ponto original, que é a revelação, a tradição eclesiástica, que é a maneira como a igreja vem entendendo a revelação, a experiência pessoal, que importa porque toda a teologia é para dar resposta a alguma angústia, algum problema que aconteça, e as pressuposições filosóficas, a forma de pensamento. Os 4 interagem entre si. A cada um deles, em parte, determina a contribuição que é dada ao outro. Até aí, tranquilo. A chave que controla o peso argumentativo dos 4 pilares é a cristologia. O estudo de Cristo e seu lugar na redenção e revelação. Então, legal, a gente considera todos os pilares, as formas de pensamento.
a escritura, ao lado da filosofia, ao lado ali da tradição eclesiástica, ao lado do aspecto pessoal, essas 4 questões. Mas qual é o centro no qual todos ali vão convergir e devem convergir? A cristologia. Porque como eu mostrei naquele slide passado sobre o gráfico, que mostra ali o plano redentor de Deus, Cristo é o centro. Então, a Escritura Sagrada, ela vai mostrar essa grande história, a grande história de Deus em meio à história humana, a história da redenção de Deus, Cristo como centro. Então, todo o nosso pensamento deve ser estruturado a partir da revelação de Deus. E é por isso que eu concordo muito com o texto de Wayne Grudem, de que Deus, que Cristo, né, é plenamente Deus e plenamente homem, e essa compreensão de Cristo e da sua cristologia deve ser o ponto convergente para todos os pensamentos, porque se nós errarmos nessa convergência, a gente sempre vai ficar lutando naquela perspectiva de que a gente quer usar mais um argumento filosófico, ou outro mais argumento bíblico, outro mais argumento histórico, outro mais argumento teológico, e sendo que é a cristologia que nos une numa mesma perspectiva. Mateus 16, verso 13, ainda abordando sobre essa questão da cristologia e eternidade, ele vai ter um texto bastante interessante, Jesus conversando com os discípulos, né? O texto vai dizer assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, né? Que resposta que Pedro deu. E Jesus vai dizer assim: muito bem, Pedro, você respondeu certo e não foi por causa de você, não. O texto vai continuar dizendo assim: foi porque o meu Pai revelou a você, né? Então, Jesus, ele mostrando para os discípulos que de fato ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, Romanos 1:1, Paulo, né, escrevendo aos Romanos e lembrando, né, que a carta de Paulo mais completa teologicamente é a carta aos Romanos, até mesmo porque Paulo entendia que a igreja de Roma é que ia levar a igreja até os confins da terra, e por isso que Paulo queria muito ir para Roma. E quando ele escreve uma carta a essa igreja, ele escreve uma carta bem completa teologicamente. E ele vai abrir dessa forma essa carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? É interessante essa questão aqui, porque aqui Paulo mostra aqui aos Romanos sobre a Trindade, porque vai falar sobre Cristo, o Evangelho de Deus e o Espírito. Vai falar também sobre Cristo ter essas duas perspectivas, tanto divina quanto humana, né? Eu coloquei aí sublinhado que o verso 3º, esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne, né, sublinhado, veio da descendência de Davi, né? E era importante que os romanos soubessem que Jesus, o evangelho no Novo Testamento, era a continuidade do evangelho no Antigo Testamento. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade. E ao mesmo tempo que ele é nascido segundo a carne, ele também é divino segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muito interessante essa perspectiva de que Cristo, ele é tanto humano quanto eterno. E nessa perspectiva de eternidade, a gente saber
que nós cremos num Deus que criou todas as coisas e nos trouxe a redenção, antes mesmo de haver criação. Por isso que tem uma frase muito interessante do Karl Barth, que ele vai dizer assim: antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Porque quando Deus cria todas as coisas, nada vai surpreender Deus, porque ele está para além do tempo e espaço. Nós somos surpreendidos porque a gente não sabe o futuro, e quando o futuro se revela, nós somos surpreendidos por essa revelação. Deus não é surpreendido por nada, porque Deus conhece todas as coisas antes das coisas existirem. Então, quando Deus cria o tempo e espaço, não é que ele agora entra no tempo e ele começa a ficar na expectativa. O que vai acontecer amanhã? E hoje? O que vai acontecer? Não. Deus já sabe todas as coisas e é por isso que nada surpreende Deus. É por isso que concordo com essa frase de Karl Barth, né, de que antes de Deus dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz, né? Porque ele é tanto humano quanto divino. Uma teologia sistemática que eu gosto demais, que tenho gostado demais, é essa teologia sistemática do Overhart Bannenberg, uma teologia incrível, né? No segundo volume ele vai dizer assim: Paulo descreve a Jesus Cristo como figura escatológica. O que isso significa? Que Paulo está descrevendo a figura de Jesus, aquele que vai se consumar lá na frente. Escatologia tem a ver com o final de todas as coisas, o final do tempo. Então, ele descreve Jesus Cristo como essa figura escatológica do ser humano, em contraposição à humanidade adâmica, tal como existiu até agora. Ou seja, ele vai dizendo que Cristo é esse personagem, essa figura escatológica do fim de todas as coisas, da Nova Jerusalém, que vai se consumar lá na frente, mas é uma antecipação desse fim, em contraposição ao homem, que o homem é essa figura humana desde Adão, né, indo para o passado, né, para trás, né, desde a queda de Adão. Então é interessante esse pensamento do Pannenberg, sou fã do Pannenberg, né, de que ele vai falando assim, olha, Cristo é aquele que, enquanto a humanidade vinha caminhando conforme os filhos de Adão, né? Os filhos de Adão, lembra os escritos de C.S. Lewis, principalmente nas Crônicas de Nárnia, né? Que ele vai chamar a humanidade dos filhos de Adão. Então, a partir de Adão, nós temos a herança de Adão, que é o pecado, e a gente vem caminhando dentro dessa narrativa bíblica, né, de que nós fomos criados à imagem de Deus, mas com a disfunção do pecado, e Cristo vem. E Cristo vem não para ser igual a um Adão, mas para ser o homem escatológico lá da Nova Jerusalém, o homem redimido em Cristo Jesus. Então, Jesus é o homem como ele realmente deveria ter sido sempre. É o homem perfeito, é o homem que realmente é criado à imagem e semelhança de Deus. E ele vai terminar dizendo, por meio de obediência a Deus e por superação da transitoriedade. Transitoriedade aqui é temporalidade, né? Superação desse tempo e espaço. Jesus Cristo é revelado como homem a partir do céu, né? É aquele que vem da eternidade para a temporalidade. Então, incrível essa fala do Pannenberg e que ele vai corroborar com tudo aquilo que a gente vem conversando sobre esse Cristo que é eterno e entra dentro do tempo e do espaço para redimir o tempo e espaço para que voltemos à eternidade. Mas agora eu quero só trabalhar algumas questões sobre os nomes de Cristo, né? O Cristo, Jesus, Emmanuel, ele é chamado às vezes de Filho do Homem, às vezes de Filho de Deus, de Messias, de Cristo. E aqui tem um levantamento com relação aos sinóticos, né? Os sinóticos são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, exceto João, né? Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles são mais parecidos na sua escrita, na sua narrativa a respeito de Jesus. E nos evangelhos sinóticos vai mostrar 72 vezes chamando Jesus de Filho do Homem, 14 de Filho de Deus e 37 como o Cristo.
No Evangelho de João vai aparecer 13 vezes como filho do homem, 30 como filho de Deus, 2 como Messias e 21 como Cristo, né? Então é interessante, inclusive, quando a gente estuda os evangelhos, por que que a gente tem 4 relatos, né? Porque cada um deles está mostrando Jesus de uma maneira, de uma perspectiva, né? Enquanto Mateus está escrevendo mais para os judeus, e é por isso que ele vai usar muito esse termo filho do homem, né? Então ele vai usar bastante essa figura de que Jesus é o rei, né? Aquele que vem do Antigo Testamento, e é por isso que Mateus vai começar no seu primeiro capítulo com a genealogia, né, para ligar todo o Novo com o Antigo Testamento. Enquanto Marcos ele é mais missiológico, né? Ele vai mostrar Jesus como servo, e ele vai ser o evangelho mais missiológico porque Jesus está sempre em atividade. Lucas ele vai falar com o pessoal que era mais gentil. Tanto Lucas quanto Atos, né, ele tem um destinatário comum que é o amigo de Deus, né, o Teófilo, né, o Theos, Deus e Filo amigo, né, é o nome do destinatário do Evangelho de Lucas e de Atos. E como é um gentil, era alguém que não era da comunidade judaica, então ele mostra lá Jesus como o Filho de Deus, né? João ele vai ter essa perspectiva também, né? Sobre algo mais amplo. Então é interessante a gente vendo essa questão. Atos já vai aparecer bastante Cristo, né? Em Atos vai aparecer 7 vezes Filho do Homem, 2 vezes Filho de Deus e 107 como Cristo. As epístolas paulinas, perceba que ele vai focar quase tudo em Cristo, né? Então Cristo vai aparecer bastante vezes. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é 1 Coríntios capítulo 1. Se você olhar do verso 1 até o verso 10º, ele vai repetindo, cada verso ele vai repetindo Cristo, 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 Jesus, o Cristo, ele vai repetindo. Porque para a igreja de Corinto era importante porque eles era uma igreja dividida, né? Então, e ninguém queria saber de Cristo, não queria saber das suas preferências. E aí ele começa a igreja, carta aos Coríntios, sempre escrevendo ali sobre Cristo. Então, o foco de Paulo vai ser em Cristo. Mas qual a diferença de Messias e Cristo, né? Messias é mais para o povo judeu, extraído da palavra hebraica que significa ungir, e Cristo é extraído da palavra grega de krio, né, que também é ungir. Então, os termos Messias e Cristo são títulos usados para Jesus. Eles significam a mesma coisa, mas em idiomas diferentes. Então, não tem muita diferença entre Messias e Cristo. A gente vai ver muito mais Messias no Antigo Testamento e Cristo no Novo Testamento, até mesmo porque no Antigo Testamento é escrito em hebraico, então é normal que apareça a palavra Messias, e no Novo Testamento é escrito em grego, então é normal que apareça mais Cristo e menos Messias, porque é a língua usada. Então, mas é isso. Mas tem um texto que eu gosto muito, que é João 1:1, né, e que vai mostrar sobre Jesus como o verbo, né, a palavra, né? E João 1 vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verso 14 vai explicar quem era esse verbo, né? Que vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então é interessante esses dois versos, porque um mostrando Jesus na criação, né, no princípio, verso 1, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verso 14 como Jesus na redenção, que esse verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus como Criador e Jesus como Redentor. E esses dois textos, eles são divididos em 3 frases, divididos em 2 cognitivos, no grego, né? E
E aí formam 3 frases. E eu separei essas 3 frases de cada um e uni elas e misturei. E então ficou desse jeito. Então no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E o verbo era Deus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, mostrando que a gente pode até unir os 2 textos do Jesus Criador e o Jesus Redentor, o verbo vivo, e unindo essas 2 coisas que ainda dá sentido, porque Jesus de fato é o Cristo, o nosso Senhor, o Redentor, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse Jesus, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é interessante essa palavra habitou, porque vem da palavra tabernáculo, né? Ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo era a manifestação visível de um Deus invisível. Ali no tabernáculo era o lugar onde Deus se revelava e onde Deus dava o seu perdão, onde ele recebia ali os sacrifícios e perdoava o pecado de todas as pessoas. Então, à medida que a gente vai compreendendo essa perspectiva, a gente vai entendendo essa missão do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Mas ainda tem um último nome que eu quero considerar, e eu peguei somente alguns, viu, irmãos? Tem vários outros, mas o tempo não nos permite considerar todos, mas tem outros. Eu peguei os principais. Mateus 1, 23 vai dizer assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco, está em Mateus 1, 23. Mas isso já vinha desde o Antigo Testamento, quando Isaías 7,14 vai dizer assim: Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Então esse texto de Mateus 1,23 fazia referência ao texto de Isaías. Isaías, conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, fazendo a referência do nascimento de Jesus, era uma promessa. E tem outros nomes que também, capítulo 9, verso 6, né? Um texto bastante usado na época de Natal, que vai dizer assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu acho esse texto extraordinário, né? De que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome vai ser Pai da Eternidade. Essa aparente contradição, né? Que um menino nasceu e o nome dele é Pai da Eternidade, parece uma aparente contradição, mas é só aparente, porque nós estamos tratando aqui de não um menino qualquer, mas sobre o Filho de Deus, o Eterno, que entra na história, por isso que é um menino que nasce, mas ao mesmo tempo é o Pai de toda a eternidade. A Bíblia é incrível, né, irmãos? A Bíblia de fato é incrível. Mas tem também a questão da encarnação, que vai dizer assim, Filipenses 2,5: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É muito interessante esse texto de Filipenses, porque ele vai dizer o seguinte, que se tem alguém que a gente precisa se espelhar e tem alguém que a gente precisa ter como referência, é Cristo Jesus. Quando eu comecei na fé, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li chamava Em Seus Passos, que Faria Jesus? E era um livro bastante interessante, que contava a história, né, de uma cidade, de um povo, e que o pastor lançou um desafio, né, falando assim, olha, vamos pensar em seus passos o que faria Jesus. E aí as pessoas ali começaram a
os empresários, as pessoas, né, começaram a pensar sobre as suas atitudes, né, e no dia a dia, o que que Jesus faria no lugar deles. E é bastante interessante esse livro, porque mostra que a nossa referência deve ser, de fato, Jesus, né, e o que Jesus faz, e quem ele é, e o que que nós faríamos, ou melhor dizendo, o que Jesus faria em nosso lugar, quais atitudes que Jesus tomaria. Então, e é essa questão que Paulo coloca aqui aos Filipenses, né, que era para a gente ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou. Esse termo se esvaziou é como se ele tivesse aberto mão da sua divindade e assumindo a forma de servo. Ele que era senhor, ele se esvazia desse senhorio e assume uma forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E aqui é algo incrível, né? Porque a Bíblia no começo, em Gênesis 1, 26 a 28, vai dizer que o homem foi criado à imagem de Deus. E agora um Deus assume a forma de servo, tomando a forma de ser humano, né? E por que que ele toma essa forma de ser humano? E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Se humilhou. O próprio nascimento de Jesus já era uma humilhação, fato a que ele tenha aberto mão da sua divindade, de criador do ser humano, a sua imagem, e agora ele assume a imagem do ser humano para que o ser humano voltasse a ter a imagem de Deus, né? Por meio do quê? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Através da sua morte, nós voltamos de fato a ter a imagem de Deus, porque agora nós temos a redenção em Cristo Jesus. É por isso que quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, estudar a teologia, a gente vai ampliando os nossos horizontes e os nossos pensamentos e aprofundando os nossos pensamentos e compreendendo o quão grandioso é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. É a maneira como ele se revela, a maneira como ele se entrega, a maneira como ele se doa e a maneira como ele nos chama. Ele chama cada um de nós para vivermos esse evangelho se parecendo com ele, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é por isso que é possível a gente ser homens e mulheres muito melhores a cada dia, a partir de quem Cristo é, a partir daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a partir da maneira como Deus tem se revelado a cada um de nós. É possível a gente viver o Evangelho a partir da cristologia e dizer: Deus, como diz Paulo em Gálatas 2,19, Deus, quer saber de uma coisa? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Incrível seria se todos nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, tomassem essa atitude de se parecer cada vez menos consigo mesmo e de se parecerem cada vez mais com Cristo Jesus. Se nós tivéssemos esse mesmo sentimento, seria muito diferente a vida cristã. Mas tem um outro aspecto da encarnação, é que é o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu e sofreu muito. Por isso que vai dizer assim em João 12:27, agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. João 12:27. E no 13:21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E Mateus 26:37, dentro desse mesmo contexto, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia,
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aqui é um texto que elimina com aquela teoria, né, de que Jesus era plenamente Deus e ele não sofria. Esses 3 textos mostram a angústia e o sofrimento de Jesus, nosso Senhor. E é por isso que eu termino com esse texto de Filipenses 2:8, que diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus assim nos abençoe, cuide do coração de cada um de nós e possamos sempre viver esse evangelho extraordinário. Que Deus guarde sua vida e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.